Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Tem que dizer para ele, né? Para o Pai Celestial. Sou feliz por tê-lo como Pai. A gente cantou uma música agora que... Como é que é o verso ali? Cumpra em mim o teu querer, né? Faça o que está em teu coração. E nós vamos ler sobre um personagem que passou por isso. Como pai, teve que enfrentar esse cumpra em mim o teu querer, faça o que está no teu coração, que é Abraão, o pai da fé, como nós chamamos. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Sente-se, por gentileza. Nesses dias dos pais, existe um autor que, ao falar desse texto, ele está confrontando Abraão com o momento em que ele mesmo teve que deixar o seu pai lá em Ur dos Caldeus, a angústia que o pai de Abraão teve que passar em distanciar-se do seu filho, e qual seria o sentimento de Abraão nesse momento em que toda a sua espera por essa promessa fosse aniquilada, destruída. Para que a gente, então, possa, de alguma maneira, nos encontrar com as nossas verdades, com aquelas decisões que nós tomamos e que agora elas nos confrontam, elas nos aproximam de nós. Eu não quero ir por esse caminho hoje, vou deixar isso para um outro momento. Eu quero falar sobre este pai da fé, sobre essa esperança de uma promessa, e agora
Deus lhe pede uma prova. Abraão e essa aventura teve o cumprimento de sua promessa no capítulo anterior, promessa de sua descendência. Ele reclamava com Deus: poxa, alguém fora da minha casa será o meu herdeiro, isso não pode. E ele então tem a promessa concretizada. Abraão é idoso, sua mulher é estéril, vocês sabem toda a história, e essa promessa é renovada muitas vezes, e Deus em determinado momento falou com ele: daqui a um ano eu voltarei e você estará com seu filho no colo. Cumprida a parte da promessa, Deus deu a Abraão Ismael. Mas Deus não se contenta com meia medida. Deus não se contenta com metade da promessa. Promessa confiada e destinada a Abraão, ela vai se concretizar. Anuncia que Sara vai ter um filho, pôs o nome de Isaque, e Deus cumprir a sua promessa plenamente. Está tudo aí, Abraão, o que eu te falei está concretizado. Goze agora dos dias com seu filho, filho da sua promessa. Você terá uma grande descendência. E agora? Deus que lhe garante uma promessa no porvir, Deus que confirma essas promessas de que há esperança para o seu futuro. Eu estou contigo, eu caminho do seu lado, você é meu amigo, Abraão. Mas parece que em alguns momentos a gente recebe essas promessas e algo começa a destruir tudo aquilo que você conquistou. Deve ter sido o sentimento desse homem. Eu cheguei num lugar seguro, meu filho está aqui, a promessa, e algo parece começar a removê-lo. A gente precisa aprender a viver com essas nuances da vida, com esses altos e baixos. Na vida a gente precisa ter a certeza sempre de que a felicidade e a tristeza, elas vão se revezando. Tudo estava contido em Isaque. Olhar para Isaque é olhar aquele pensamento que nós temos: Deus é bom mesmo, Deus é fiel mesmo, cumpre as suas promessas. Mas agora tudo começa a desmoronar. Deus pede de volta. O texto é instigante assim, né? A gente lê esse texto com um frio na barriga. Como Deus vai fazer isso? Por que Deus vai fazer isso? E é justamente essa a resposta do texto. Por que Deus vai fazer isso? Porque o Deus que nós servimos, Abraão e Betânia, e você que me ouve, o Deus que nós servimos é diferente dos outros deuses. E é por isso que Deus faz essa prova. Se as nações vizinhas sacrificam seus filhos, Deus precisa mostrar para Abraão de que o comportamento dele é diferente. Eu não sou como os deuses dos povos vizinhos. Eu sou Deus que cuide do seu filho, que cuide da sua casa. E vai pedindo essa prova, porque era o contexto da época das nações e os povos. Mas ao chegar no cume do monte, no lugar derradeiro, Deus acena com a sua providência e diz para ele: eu tenho certeza de que você crê em mim, você não precisa fazer isso, porque até o que você tem de maior valor, você resolveu me entregar. E é Isaque, esse filho de uma promessa realizada. E agora nós vamos caminhar com Abraão e resgatar na história dele algumas experiências e algumas mensagens para a nossa vida. Está tudo em paz, né? O filho está lá. Não era uma criança que pegava na mão, era um jovem que recebia a ordem do pai e acolhia. Ele carregou a lenha nos ombros. Jesus disse isso. Abraão viu o meu dia, viu e sorriu. Isaque carregou a lenha nos ombros, subiu àquele lugar. Abraão enxergou de longe: é lá que eu vou ter que sacrificar o meu filho.
Mas antes, era um momento de tranquilidade. Estava tudo em paz, promessa já cumprida, Isaac está aqui, vou ter uma grande descendência. Mas é aí que a gente precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, porque nos momentos de tranquilidade, às vezes nós não atentamos que Deus está nos falando, mandando uma mensagem, porque a vida está resolvida, está tudo bem, eu estou bem empregado, nada vai mexer comigo, né? A gente tem esse pensamento, né, infantil. Nada vai mexer comigo, agora eu sou inabalável. E aí chega uma mensagem, num dia de tranquilidade, que tudo parecia estar resolvido, chega uma mensagem de Deus pedindo que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. Nesse momento de tranquilidade, que as coisas parecem no seu devido lugar, de repente algo inexplicável acontece. E você pergunta, por que comigo? Mas a pergunta deve ser, por que não comigo? Em que eu sou melhor que os outros? Por que não na minha casa? É hora de entender, minha irmã, meu irmão, que Deus, indubitavelmente, Deus está participando desse momento. Caminhavam ambos juntos, e Deus estava junto, e Deus estava contando os passos de Abraão. Deus estava vendo um vazio no coração de Abraão. Deus estava ao lado dele em todos os dias dessa jornada. Coisas estranhas acontecem, mudam completamente a nossa rotina. Alguns perdem a fé, mas a fé é para esse momento. Por isso é pai da fé. Porque a fé é para esse momento que a gente ouve a voz de Deus, embora a rotina seja transformada num caos, mas não caótico, e confiar no Senhor. Tudo parecia organizado. Temos o nosso lugar, e o inesperado surge. Bate na sua porta. E você precisa arrumar meios de ser resiliente, de envergar, mas não quebrar, e suportar e vencer. Um encontro inesperado e ouvir essa voz de Deus. Como eu vou ouvir a voz de Deus nesse momento de turbulência, de intempéries, de dores, de frustração, de decepção? Alguns reclamam de Deus e abandonam a fé. E é chegada a hora do grande desafio. É chegada a hora do sacrifício. É chegado o momento de pegar o que eu tenho de maior valor, que é meu Isaque, e entregar a sua própria vida. Difícil entender isso, não é? É muito difícil entender isso, vamos falar a verdade. É muito complicado. Essas decisões, essas frustrações, vai chegar o dia que a gente precisa ficar atento. Notar a mensagem de Deus por alguém, por algum fato, e fica a impressão que tem horas que é preciso sacrificar mesmo esses Isaques que nós temos, porque os Isaques que nós temos já estão tomando o lugar de Deus. E aí Deus precisa saber de Abraão, onde está mesmo o coração de Abraão, em Isaque ou em Deus que faz todas as coisas? Sacrificar aquilo que tem de mais íntimo, de mais querido. Sacrificar promessa. Puxa. A gente se firma muito nisso, né? Não, mas Deus tem uma promessa para você. A gente poderia dizer para esses, mas Deus mandou eu sacrificar a minha promessa. E aí? Hã? Por Ele. E por isso alguns se prendem mais na promessa, naquilo que Ele é, no pastor que Ele é, no ministro que Deus o fez, e acabam abandonando o próprio Deus às vezes, né? A solução não está no desespero, minha irmã, meu irmão. A solução não está na rebeldia, a solução não está em xingar o Senhor, mas na confiança em Deus e por causa da sua fidelidade. É aí o ponto.
Todo homem, toda mulher pode ver uma força em romper o seu dia e mudar tudo. Sabe o que é isso? É futuro. Chegou o dia. Eu preciso encará-lo. E agora ele precisa entregar o seu filho. Sabe que judeu ele tem um comportamento, né? De que o filho ele não pertence mais aos pais, mas a Deus. Não é meu, é do Senhor. O livro de Provérbios diz isso. Filhos, eles são como uma flecha do arqueiro, ele está solto. Outro dia eu ouvi algum pai que falou, não, eu protejo de tudo. Aí a pessoa que estava na conversa respondeu, esse é o seu erro, proteger de tudo. Esse foi o seu erro. É preciso entregar os nossos Isaques, é preciso entregar as nossas promessas, é preciso confiar em Deus. No Talmud, um livro judeu, não faz de Isaac um menino, mas um moço na sua maturidade. Sabia plenamente o que estava acontecendo, para a gente está com a lenha, está com o cutelo, cadê o animal para ser ofertado? Se não tem lenha, se não tem cutelo, sou eu mesmo. Porque ele sabia das notícias em volta, dos povos vizinhos que sacrificavam seus filhos. Espera aí, tem lenha, tem cutelo, não tem um animal? Sou eu a bola da vez, imagina o coração desse jovem. Devemos tomar cuidado para não cair nessa super proteção dos filhos e até das promessas. Ninguém mexe comigo, eu sou pastor, ungido de Deus. Já está pecando, né? Porque eu estou super protegendo a minha promessa, aquilo que Deus falou que eu ia ser, aquilo que Deus iria construir na minha história. Isaques que nós temos, as promessas que nós temos, precisam que na vida sejam sacrificadas mesmo, que entendam os momentos difíceis, que só se vence quando a gente, diz o Francisco Otaviano, quando a gente entende a frieza da vida, a dor da vida. E quem não sofreu na vida, passou pela vida, mas não viveu. Isso começa dentro de casa, isso começa na vida de Abraão, isso começa com o filho mais nobre dele, da sua descendência, Isaque. E é quando nesse ordinário da vida de Abraão, que tudo muda, e é preciso, nesse momento, sabe o quê? Se render totalmente a Deus, não tem outra alternativa. Fazer o que Deus está pedindo. E confiar que Ele vai providenciar todas as coisas. Quantos conceitos, quantas promessas, quantas maneiras de ser pastor não precisam ser mudadas, não precisam ser alteradas. Quantas maneiras de ser igreja precisam ser até atualizadas. Quantas coisas não precisam buscar uma verdade, e essa verdade seja Cristo acima de tudo, não no mundo, não nas coisas, mas em Deus. Abraão encontrou-se com a verdade. Deus está pedindo o meu filho de volta. E eu agora vou ter, sabe o quê? Que reformular essa promessa. Eu vou ter que atualizar essa promessa. Eu vou ter que fazer aquilo que Deus está me pedindo e depois vou entender por quê. E se ofereceu. Se ofereceu ao risco de perder tudo. Tudo. Se ofereceu a Deus. Jesus fez isso. No Calvário ele perguntou: por que me abandonaste? E o que ele fez depois? Entregou o seu espírito ao Pai. Ou seja, sem perspectiva, sem saber o que estava acontecendo, com sentimento de abandono, confiou em Deus. Renúncias a exigências que nós temos. Deus está me pedindo Isaque, eu vou esconder o menino aqui, eu vou mudar de lugar, vou mudar de terra. Vou me distanciar de Deus. Mas ele resolveu ouvir e obedecer, e nesse momento sacrificar Isaque é sacrificar a si mesmo.
E sempre chega essa hora, né? Sempre chega esse momento que as nossas verdades mais inquestionáveis, elas precisam ser mudadas. Estamos empedernidos em algumas coisas e elas precisam perder o sentido que nós damos a elas. Chega essa hora, chega esse momento, na vida nos encontramos com dois caminhos. Vou lá e fazer o que Deus está me pedindo ou não? E somos chamados a abandonar os nossos Isaques, a confiar em Deus, porque o significado da vida de Abraão era Isaque, para que ele recuperasse de novo o significado em Deus, e percebesse que Deus cuidava de todas as coisas, e a fé faz isso. A fé impulsiona Abraão a tomar essa decisão, a ir com Isaque como se fosse um dom recebido de Deus e precisasse entregá-lo naquele momento e mostrar-se disposto a oferecê-lo. A chamar os seus servos, e foi um homem de fé. Fiquem aqui com o jumento, subiremos, vamos adorar e retornaremos. É a fé que me faz isso. É a fé que me faz olhar para um momento de catástrofe e crer que vou passar por ele, retornarei a esse lugar, retornaremos juntos. A mensagem de Deus é para sacrificar o filho, e ele está dizendo para os servos que retornará com o menino, com o moço. É a fé que me dá essa disposição, que me faz olhar para além. Vocês acham que eu estou olhando aqui o nosso espaço? Eu estou enxergando muito mais longe. Eu falo com esse rapaz aqui, você tem que se preparar para ministrar louvor daqui a pouco para um lugar bem amplo, tá? Não é? A gente olha para além das circunstâncias, não diz o cântico, não diz... Nós celebramos, é um dom, está disposto a oferecê-lo de volta àquele que lhe deu. Toma, Senhor, toma o meu filho, tome Isaque. Somos chamados a sacrificar tudo pela fé, somos chamados a entregar tudo pela fé, para entender que lá no futuro Deus vai providenciar todas as coisas, tudo que foi perdido será retomado por Deus, não por nós. Abraão confiava tanto em Deus, Abraão dedicava tanto a sua vida a Deus, a ponto de receber tudo que recebeu de Deus, devolvê-lo. Nós às vezes recebemos e gostamos de amarrar e ficar quietinhos. Mas Abraão sabia que lançar em obediência o seu filho a Deus era requerê-lo novamente. O Deus que me deu é Deus para me dar de novo. E Deus que fez, eu idoso, imagina ele pensando, o Deus que fez, eu idoso, minha mulher estéril, ter um filho, Isaque retornar à vida, isso para ele é fácil. Mais complicado do que os problemas que nós temos na vida, discutir se existe anjo, o sexo do anjo, como é que vai ser a tribulação, como é que vai ser o fim do mundo, mais difícil do que tudo isso tudo é fácil. Mais complicado que tudo isso é crer em Deus. Se Ele existe, tudo é possível, Ele vai ser do jeito que Ele quiser. Se Ele existe, Ele pode fazer tudo, conforme a sua vontade. E Abraão confiou tanto e sabia que lançar em obediência era retomá-lo. E vamos ressaltar que Deus não espera esses sacrifícios horríveis. Deus não deseja isso. Deus não quer isso. O que agrada a Deus é a disposição do homem ou da mulher de entregá-lo tudo. É isso que agrada. O que agrada a Deus é saber se Abraão está olhando mais e amando, idolatrando mais Isaque ou o próprio Deus. O que agrada ao Senhor é saber que na hora que pediu Abraão para sacrificar o seu filho, Abraão estava disposto. Mas Deus nunca vai exigir isso.
Deus nunca vai precisar disso. Falamos todos os dias, Deus não quer sacrifícios, mas quer obediência. Mas se nós estamos cientes, eu falei no início, ouvir a voz de Deus nos momentos de tranquilidade, que a gente às vezes se fecha, mas tudo bem, a gente relaxa, né? Precisamos estar atentos à voz de Deus no momento de tranquilidade, mas nós também precisamos mais do que nunca estar atentos à voz de Deus no momento da perturbação, da intranquilidade. Porque se num lado, quando estamos tranquilos, nós banalizamos e relaxamos, no outro, da intranquilidade, da confusão, ele fala e a gente não ouve. A gente está até procurando a voz dele, exageradamente, procurando, enquanto o irmão na rua, você fala para mim, não, fala alguma coisa para mim de Deus. A gente fica desesperado e não consegue ouvi-lo. E quando tudo parece perdido, nesse momento da fé, quando Abraão recebe o seu filho de volta, é que ele ouve o anjo bradar do céu, coração perturbado, angústia, dor. Não faça isso, Abraão, não levante contra a vida de seu filho. No momento da conturbação, onde tudo está desorganizado, é levantar o cutelo para destruir a vida do moço. Ouvir voz do Senhor. Para, estanca, não precisa fazer mais isso. A coisa mais linda desse texto é essa, que Abraão consegue ouvir a voz de Deus quando tudo estava dentro da normalidade, mas ele ouve também ele ouve a voz de Deus quando tudo está fora de controle. Ele está em sintonia com Deus. Ele está prestando atenção, ele está atento. No momento de maior tristeza, de maior sacrifício, sabe Abraão que o encontro com Deus nasce vida, nunca morte. Sabe Abraão que Deus tem poder para devolvê-lo ao seu filho. E nós precisamos ter essa convicção, nós precisamos ter essa fé. A convicção de que toda provação será interrompida por Deus. Ele não está calado enquanto nós estamos apanhando. Ele não está de braços cruzados enquanto nós estamos preocupados. Não! Tem uma hora que ele chega e cessa. É assim que nós precisamos caminhar. Conhecer o Deus que fala conosco. Conhecer o Senhor que caminha ao nosso lado. Nos momentos que parece que Deus não se importa, que Deus está ausente, que Deus não fala nada comigo, é aí que Ele está próximo. Interrompendo as provações, mudando os cenários de desesperança que nós vivemos, entregar os filhos, entregar os Isaques, ou seja, entregar tudo nas mãos de Deus, porque se entregamos nas mãos do Senhor, teremos de volta. E se entregamos nas mãos do Senhor, esse é o melhor lugar para entregarmos as mãos de Deus, esse é o melhor lugar para estarmos nas mãos do Senhor. Tudo retornará, como ele falou, retornarei aqui junto de vós com o menino depois da adoração. É lindo esse texto. E o pai dos crentes, ele não recusa o seu único filho, seu filho querido, filho da promessa, Isaque. Abraão pôs tudo em jogo a pedido de Deus. Pôs tudo. Você quer, toma. Quer que eu consagre, sacrifique o meu filho? Está aí. Na solidão, no silêncio. A gente tem uma mania de querer falar tudo, né? Acha que vai aliviar. Alivia sim quando procura uma pessoa. Mas ficar contando o tempo todo, a Madre Teresa de Calcutá dizia o seguinte: dor a gente supera quando a gente passa em silêncio. Quanto mais às vezes você conta para todo mundo, o negócio vai crescendo mais. Você vai achando que esse monstro é maior daquilo que você consegue suportar. Aí você conta para alguém infeliz que fala para você: vai piorar isso aí.
E Abraão suportou na solidão, no silêncio. Não falou nada para ninguém. Homem de provação que suporta em silêncio, que passa em silêncio. Todos caminhavam com ele e não sabiam do que estava para acontecer. Foi uma jornada daqui ali na praia, não. Foi uma caminhada longa. Quantas perguntas no coração, quantos pensamentos, quantas tristezas, quantas vezes não quis sentar, deixar uma lágrima escorrer, mas ficou em silêncio, suportou. Quem sabe se ele comunicasse com seus servos, eles não iriam interromper. Quem sabe se Abraão não comentasse, olha, eu vou ter que ali sacrificar Isaac para Deus, um servo ia pegar, não, você não vai fazer isso, ou então esconder o menino, ou levá-lo para outro lugar. Às vezes isso acontece, nós contamos, nós partilhamos as nossas dores, e eles nos protegem de provações que nós precisaríamos passar. Sobe ao Monte Moriá em silêncio, uma dor que somente você e Deus podem conhecer. Só vocês dois. Não há nada que possa resolver essa dor. Não há analgésico. Não há nada. Silêncio com Deus. A única alternativa é se lançar aos braços do Senhor e confiar. Abraão se relaciona de forma absoluta com Deus, se entregando a Deus, se envolvendo a Deus, se lança confiantemente em Deus. Salto da fé, crendo em Deus, crendo na palavra de Deus, e assumir essa vida de confiança de Abraão, para adorar e voltar. É assim que você deve viver hoje. Vou passar essa provação, retornarei aqui para adorar. Segundo a razão humana, tais coisas são impossíveis, mas se Deus quer, qualquer coisa pode acontecer. Se Deus quer, qualquer coisa pode acontecer. Conhecer Deus, para finalizar, conhecer Deus começa dentro de casa. Conhecer Deus começa dentro de casa. Aqui é um conjunto de relacionamentos, perceberam? Deus, Pai, Deus, Abraão, Isaac. É um conjunto de relacionamentos dentro de uma casa, uma família. Quem se põe, e quando se põe alguém em prova, é a fim de conhecê-lo. Você acha que Abraão estava fazendo isso, Deus estava pedindo isso por uma provação? Não. Deus estava fazendo isso para que Isaac tomasse dimensão da fé que Abraão, seu pai, tinha em Deus. Fé começa dentro de casa, para que Isaac conhecesse o Deus que seu pai servia, para que Abraão mostrasse a seu filho o Deus que eles serviam. Toda provação coloca a pessoa numa situação elevada, numa pressão, e fazer prova dela mesmo, e a provação de Abraão é um reflexo de como ele vai se comportar, para que Isaac notasse isso, para que Isaac percebesse a fé que Abraão tinha em Deus, para que nos momentos de dores de Isaac, ele lembrasse da fé do seu pai Abraão. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É a prova de Abraão, é esse reflexo. Para no momento de dor de Isaac ele lembrar, meu pai passou por isso, e Deus o livrou, e vai nos livrar agora. Isso reflete muito a nossa formação dos filhos. Muito da nossa fé, aquilo que nós passamos para as pessoas que estão próximas. E Abraão passa para seu filho que é preciso crer e confiar em Deus acima de todos. Quem detém Abraão? Quem para Abraão nessa provação? Deus.
Deus é quem detém este homem. Deus é quem o para. Caso contrário, irmãs e irmãos, Abraão iria até o fim. Mas é Deus que faz parar. E o que isso diz? Duas coisas lindas. Deus pode dar fim à prova de Abraão quando ele descobre quem Deus realmente é. O Deus que vai prover todas as coisas. Deus pode dar fim às crises que experimentamos quando nos encontramos com nós mesmos. Precisamos, acima de tudo, demonstrar para as pessoas que estão próximas, e no caso Abraão, demonstrar para Isaac, para os filhos, que Deus é bom. Olha só o que Abraão está passando. Abraão está dizendo isso para o filho: eu sou mau. Abraão, seu pai, eu sou mau, mas Deus é bom. É contraditório, né? Parece até contraditório, mas vou explicar. Ainda que seja um sacrifício para nós, foi Deus que deteve Abraão, não foi? Foi Deus que pediu o sacrifício. Foi Deus que deteve. Então Deus está bem. O culpado é Abraão. É a partir da vida de Abraão, dessa experiência de revelar a Isaac a bondade de Deus, que o filósofo Kierkegaard, existencialista, disse uma frase linda na sua parábola. No final da parábola ele diz essa frase: melhor que meu filho acredite que eu sou um monstro do que perder a fé em ti. Olha só. Melhor o meu filho acreditar que eu sou um monstro do que perder a fé no Senhor. Parece contraditório, foi Deus que pediu o sacrifício, mas é Deus que deseja mostrar para Isaac a sua bondade. Abraão em um momento reclamou, resmungou, falou mal de Deus, falou com Isaac: muda de Deus, meu filho. Não. Quantas vezes reclamamos, esbravejamos na frente dos filhos, na frente das pessoas, contra Deus. E Abraão, com a sabedoria, consegue preservar seu filho, consegue preservar essas pessoas que nós temos influência, tentando sempre mostrar que Deus é bom, que Deus é generoso, que Deus é amoroso. É essa experiência mais cotidiana que nos serve de alerta. Em nós reside, mora no nosso peito, essa mensagem que precisamos passar: que Deus é bom, que Deus é Senhor sobre a nossa casa. E eles nos dizem sempre o que desejar, conforme vamos desprezar. Não, a gente precisa anunciar que Deus é bom, embora tenha pedido sacrifícios exageradamente, que trazem muita dor, mas anunciar que Deus é bom, que a sua fidelidade dura para sempre, que o seu amor está presente. Feche os teus olhos, eu quero... Abraão desejou muito esse filho. Desejou muito. E quantas vezes, após conseguir alguma coisa, não damos tanta importância. Procedemos da mesma maneira. Desejamos tanto algo e depois tratamos com desprezo, de qualquer jeito, com falta de carinho, não damos importância. E a gente precisa passar por um processo de perda, para que isso recupere o sentido. Assim é a vida. Confiar em Deus, sacrificar até as nossas promessas mais legítimas, confiante de que Ele está providenciando todas as coisas. Outro dia eu caminhava pela lagoa com as minhas filhas. Outro dia, né? Eu tenho uns 3 anos. Caminhava com 2 anos. Caminhava pela lagoa. E um homem
estava caminhando do meu lado e falou: aproveite. Eu poderia ter feito diferente, ele falou comigo. Mas depois eu queria ter feito diferente, mas não fiz. Aproveite com as suas filhas. Eu fui ganhar dinheiro, ele falou comigo. Fui ganhar dinheiro. E depois eu descobri que poderia ter ganhado dinheiro da mesma maneira, aproveitando as minhas filhas. Assim é a vida. Durante a caminhada achamos que temos outros alvos, outros objetivos. E quando nos damos conta, né? Tá todo mundo de olho aberto, né? Podia ficar de olho fechado. Eu estou já concluindo. A gente entra nesse caminho de promessas, de coisas que Deus vai fazer. E de repente a gente vê que isso é de uma frivolidade, de uma superficialidade, isso acaba. E a gente precisa entregar Isaac para que a vida recupere o sentido. Para que a gente possa descer com Isaac, encontrar os nossos amigos e dizer para os amigos: Deus é bom. Fomos lá em cima, adoramos ao Senhor e estamos aqui de volta. Nunca dizer: cara, você não sabe o que aconteceu. Eu subi esse morro na maior dor do coração, Deus me pediu para matar Isaac, rapaz. Chegou lá em cima, até que não precisei, voltei a Isaac. Não, ele não falou nada disso. Estamos aqui de volta. Vamos adorar o Senhor e aqui estamos para celebrar o seu nome. Que Deus é bom. Vamos ficar de pé, por gentileza. Essa é uma narrativa de fé, para que a gente possa se abandonar em Deus. Creia, crê somente. Foi isso que Jesus falou para Jairo: crê somente. É muito bom servir a Deus, que a nossa função é só crer, só confiar. Não deu certo, algumas coisas realmente não dão certo para o seu bem. Algumas coisas não dão certo para o seu bem. E aí você fala assim: graças a Deus que não deu certo. Senhor, nesta manhã de Dia dos Pais, que possamos ouvir a sua voz nos momentos de tranquilidade. Quando tudo estiver organizado em casa, que a gente possa ouvi-lo. Mas também nos dê ouvidos atentos nos momentos de adversidade, de provações, de momentos difíceis, Senhor, que encaramos. E nós, nessa manhã, pedimos que o Senhor nos dê a obediência de Abraão, o silêncio de Abraão, o domínio de Abraão, domínio próprio da turbulência que estava atravessando. Mas nos dê também o cuidado, Senhor, a motivação para ter cuidado, mesmo na vida corriqueira, não deixar de ser atencioso, de deixar de amar, que a gente não perca o carinho, a sensibilidade, mas que possamos em todos os dias anunciar sua bondade, a forma como o Senhor prover, é providente na nossa vida. Conforme o Senhor trabalha, a gente não enxerga nada no futuro, mas uma luz aparece, algo acontece de extraordinário. É o Senhor. Para nós, seres humanos, as coisas são impossíveis, mas quando o Senhor quer, tudo pode acontecer, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos nossos Isaques, nós colocamos as nossas promessas, nós colocamos os nossos sonhos, Senhor, nos teus pés nesse momento, confiando de que o melhor é estar contigo e tirar os olhos de nossos Isaques, de nossas promessas, de nossa igreja também, institucional, e colocar os olhos no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E imagine duas coisas colocadas juntas, explosivas: gasolina e fogo, juntos.